Bem-vindo ao canal A Jornada Bíblicas. Entre todas as histórias lendárias e feitos do rei Davi, a que sem dúvida ecoa através dos séculos é o confronto icônico com Golias, o temível gigante filisteu. Uma batalha que não apenas marcou a vida do jovem pastor ungido para reinar, mas também moldou o destino de Israel como uma nação vitoriosa sobre seus inimigos. Mas e se eu dissesse que essa história foi contada apenas pela metade? Poucos sabem que Golias não foi o único gigante que Davi enfrentou. Na verdade, ele teve que confrontar outros guerreiros colossais, descendentes da mesma linhagem dos Nefilim. Entre eles, havia um gigante que era irmão de Golias, um ser monstruoso que chegou muito perto de matar Davi. Por que esses detalhes foram omitidos na maioria dos relatos? O que essa história revela sobre a presença de gigantes na antiguidade? Há muito mais por trás dessa narrativa do que nos foi ensinado. Se você deseja desvendar essa verdade oculta, acompanhe-me neste vídeo. Deixe um like, compartilhe com outros e inscreva-se no canal, pois o que revelaremos aqui pode mudar completamente sua visão dos eventos bíblicos e da própria história da humanidade. A vingança do irmão de Golias. A história que não contaram. Entre os muitos momentos decisivos na vida de Davi, sua ascensão ao trono talvez seja a mais surpreendente. De origens humildes, ele era apenas um jovem pastor da tribo de Judá, filho de Jessé, descendente direto da linhagem real de Judá. Contudo, contra todas as probabilidades, foi escolhido por Deus para se tornar rei de Israel, substituindo Saul, cujo reinado foi comprometido por sua desobediência e queda do favor divino. Davi não era apenas um pastor, mas também um talentoso músico e poeta, cujas composições seriam imortalizadas nos Salmos. Seu destino, porém, iria muito além da música. Ele se tornaria não apenas um rei, mas o maior governante que Israel já conheceu, um homem segundo o coração de Deus. Sua jornada foi marcada por desafios, guerras e vitórias que moldaram a história da nação israelita. O que muitos não sabem, Golias não estava sozinho. Ele era apenas um entre muitos gigantes que ainda existiam naquela época. Irmãos e parentes que compartilhavam a mesma origem misteriosa. Desde os dias de Moisés e até mesmo nos tempos de Abraão, os Refaíns eram conhecidos por sua presença imponente e impacto nas batalhas travadas na Terra Prometida. A derrota de Golias por Davi não foi apenas uma vitória pessoal, mas um marco no conflito entre os israelitas e esses seres lendários, alterando para sempre o curso da história. A origem dos gigantes. A origem dos gigantes sempre foi um enigma envolto em mistério. Contudo, há um consenso entre estudiosos das Escrituras. Esses seres colossais provavelmente surgiram após o dilúvio, como resultado de uma união proibida entre anjos caídos e mulheres humanas. Essas entidades celestiais, conhecidas como Bene Elohim, filhos de Deus, desceram à terra e tomaram para si as filhas dos homens, gerando uma linhagem híbrida de seres extraordinários, gigantes que espalharam terror e domínio pela terra. O próprio termo Refaim carrega uma conotação sombria. Em hebraico e fenício, pode ser traduzido como os mortos-vivos ou espíritos ancestrais, sugerindo que esses seres estavam ligados a entidades antigas que pereceram no dilúvio, mas reapareceram misteriosamente no mundo pós-diluviano. Alguns relatos antigos indicam que esses gigantes não eram apenas guerreiros brutais, mas também possuíam conhecimento avançado e habilidades sobrenaturais, reforçando a crença de que sua origem ia além da mera descendência humana. Os irmãos de Golias e sua vingança. A Bíblia deixa claro que Golias não era um caso isolado. Ele fazia parte de uma linhagem maior e tinha irmãos que compartilhavam a mesma origem nefasta. Após sua morte nas mãos de Davi, seus irmãos juraram vingança contra o jovem rei de Israel. Em uma das muitas batalhas entre israelitas e filisteus, um desses gigantes tentou cumprir essa promessa, colocando Davi em grande perigo, um evento que quase lhe custou a vida, não fosse a intervenção de seus leais guerreiros. Os gigantes não eram meros mercenários. Sua presença no campo de batalha revelava algo mais profundo. Eles tinham alianças estratégicas com povos da época, como os filisteus e cananeus, que não apenas os aceitavam em suas fileiras, mas os reverenciavam como divindades ou seres superiores. Em muitas culturas antigas,
essas figuras colossais eram adoradas e temidas, vistas como semideuses ou descendentes de entidades primordiais. Assim, os conflitos entre Israel e esses povos iam além de disputas territoriais. Eram batalhas espirituais entre o povo escolhido de Deus e forças de origem obscura, cujas raízes remontavam aos tempos pré-diluvianos. Esses relatos continuam a fascinar estudiosos e arqueólogos que buscam evidências da existência desses gigantes na história antiga. O confronto final, Davi contra Isbi-Benob. No livro de 2 Samuel 21, 16 a 22, encontramos o relato de um perigoso confronto envolvendo um descendente de Golias. Após anos de reinado e inúmeras guerras, Davi, já idoso, liderou mais uma batalha contra os filisteus. Desta vez, porém, algo diferente aconteceu. O rei sentiu o peso da idade e da guerra. No auge do combate, um guerreiro imponente chamado Isbi-Benob apareceu no campo de batalha. Ele não era um soldado comum. Pertencia à linhagem dos Refaíns, a mesma de Golias. Com uma lança de bronze pesando cerca de 6 quilos, 13 libras, e uma espada recém-forjada, ele viu sua chance de vingar seu irmão e acabar com a vida do rei de Israel. Davi, exausto e vulnerável, estava à mercê da morte. Mas foi nesse momento crucial que Abisai, filho de Zeruia e sobrinho de Davi, interveio. Com um golpe preciso, ele derrubou Isbi-Benob, salvando o rei de um destino fatal. Diante desse evento, os soldados de Davi fizeram um juramento solene. Nunca mais permitiriam que ele voltasse ao campo de batalha, pois ele era a lâmpada de Israel, e sua perda seria irreparável. O legado dos gigantes. A ameaça dos gigantes, porém, ainda não havia terminado. Pouco depois, uma nova guerra contra os filisteus resultou na morte de outro gigante, Safi. Em seguida, outra batalha ocorreu em Gobe, onde Elanã, filho de Jaaré, derrotou um guerreiro formidável identificado como Golias, o Giteu. Havia mais um desafio. Em outra batalha travada em Gate, um guerreiro de estatura impressionante, que tinha 6 dedos em cada mão e cada pé, desafiou Israel. Ele foi morto por Jonatas, irmão de Davi. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram por mão de Davi e pela mão de seus servos. 2 Samuel 21, 22. Segunda, Samuel 21, 22. Assim vemos que a ameaça dos gigantes persistiu, mas um a um foram derrotados. O Deus de Israel continuou a mostrar que não era a força dos gigantes que determinava a vitória, mas a fé e a coragem daqueles que confiavam nele. Conclusão: uma história esquecida. Essa narrativa praticamente apagada da memória popular revela um dos momentos mais dramáticos da vida de Davi. Muitos conhecem sua vitória épica sobre Golias, mas poucos sabem que anos depois, como rei, ele enfrentou outro gigante, um guerreiro tão formidável quanto Golias, determinado a vingar a morte de seu irmão. Isbi-Benob, assim como Golias, descendia da linhagem dos Refaíns, um povo de gigantes cuja existência remonta à antiguidade. Os filisteus, reconhecendo a imensa força desses seres, não apenas os recrutavam como mercenários, mas os reverenciavam como divindades. Por que essa história foi omitida? Ela revela que os gigantes não eram apenas mitos, mas uma realidade persistente que desafiava o povo de Deus. Suas batalhas simbolizavam o conflito entre a fé e as forças do caos, um tema central nas Escrituras. Se você deseja entender mais sobre cada um desses gigantes, sua conexão com os Refaíns e o verdadeiro significado dessa linhagem, fique atento. Em breve, trarei uma análise detalhada dessa linhagem quase esquecida e suas batalhas contra Israel. Tenho certeza de que você ficará impressionado. Deus abençoe e até breve.